Leitura do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Na capa há comentários de Wagner Moura dizendo que Na Minha Pele é um livro imenso, escrito por uma alma imensa que nos oferece sua intimidade com coragem, generosidade e bom humor. Lilia Schwartz, antropóloga historiadora, diz que o livro de Lázaro Ramos é uma prova de sensibilidade, um sinal de coragem, uma fresta de esperança, uma aposta no futuro. Ler este livro significa estar na pele do outro, na sua pele, na nossa também. Livro na minha pele. Na reimpressão. Dedicado a João Vicente e Maria Antônia, os pequenos gigantes dele com a Thaís Araújo. Todos nós somos educados de uma maneira muito torta acerca do outro. O que a gente pode fazer é admitir que estamos em obras e ir corrigindo isso. Emicida, em entrevista para Lázaro Ramos no programa Espelho, em 2016. Prólogo, A Saga do Camarão. Este livro começou em 12 de outubro de 2007. Eu havia passado o dia inteiro preso no aeroporto de Salvador por conta de um apagão aéreo que assolava o país e estava com a mochila cheia de camarão seco, farinha, azeite de dendê, peixe frito que minha tia Lenita, que nós chamamos de Dindinha, insistiu que eu levasse. Eu tinha medo de que tudo aquilo estragasse e o cheiro começasse a se espalhar pelo avião. Aterrissei no Rio com minhas iguarias intactas e segui direto para a reunião com a editora, que deveria ter acontecido na véspera, mas havia ficado para o fim da tarde daquele sábado. Comprei gelo na saída do aeroporto que enfiei dentro de um saco junto com o camarão para ver se mantinha tudo fresco, e me encaminhei para a reunião. Eu já tinha uma proposta na cabeça, ou melhor, várias. Um livro infantil baseado em uma peça que eu escrevi. Um livro a partir de um texto que, além do nome A Velha Sentada, só tinha 8 páginas escritas. Um livro com as entrevistas colhidas ao longo de 3 anos no programa Espelho, que eu dirijo e até hoje apresento no Canal Brasil. Em 2017, o programa de entrevistas Espelho, idealizado, dirigido e apresentado por Lázaro no Canal Brasil, completou 12 anos. Foi aí que começou a aventura. Todas as minhas ideias foram rejeitadas e veio a provocação final. E por que não falar da sua experiência como ator negro? As 2 perguntas que mais fazem a um ator negro, além das básicas: esse personagem é um presente para você? Você prefere fazer teatro, cinema ou TV? Essas são as perguntas clássicas. Sendo um ator negro, o que acha dessa coisa toda de racismo? Como é fazer um médico, arquiteto, surfista, rock santeiro, boêmio na Lapa, padre, gay, ou seja lá o que for, sendo negro? Quando ouço essa última, sempre me dá vontade de responder algo bem esdrúxulo do tipo, não sei, pois nunca fiz um médico, um arquiteto, um surfista, um rock santeiro, um boêmio da Lapa, um padre, um gay, ou seja lá o que for, verde. Também nunca vi verde. Às vezes, e sei que você, que lê agora, também faz isso. No meio de uma conversa, viajo para um universo paralelo e lembro ou imagino coisas. Nesse momento, o universo paralelo se abriu e me lembrei de um papo que tive com Wagner Moura. Depois que nos mudamos de Salvador para o Rio. Ai, meu Deus, está começando a cheirar forte camarão. Em que ele, meio entristecido, disse que estava cansado, pois só era chamado para fazer papéis de bandido ou nordestino. E eu, brother, que só sou chamado para fazer negro. Você pelo menos ainda tem 2 opções, brinquei. Aterrissei de volta para a sala de reunião e fiz logo uma piada daquelas com fundo de verdade. Só se o livro se chamar... É a última vez que falo sobre isso. Esse seria o título. Talvez eu tenha conseguido fazer a piada, porque àquela altura eu já estava me sentindo satisfeito com o fato de ter na televisão um programa como O Espelho, em que a liberdade é total, sem o filtro de ninguém e no tom que nos conviesse. Falar sobre questões raciais num livro estava fora de cogitação. Ou talvez eu estivesse sentindo o temor de ter mais uma vez, um branco na chefia controlando o que eu pensava. Me pareceu mais sábio continuar a ter a liberdade do espelho do que o filtro de outra voz. Eu voltei para casa com os pensamentos martelando na cabeça. Não dá, é muita exposição. Será que eu sei mesmo falar sobre o assunto? Se for tentar, tem que ser no mesmo tom do programa. Faria esse livro com humor e poesia. Será que coloco o dreadlock de novo? Dreadlock?
Só no dia seguinte percebi que no caminho de volta tinha esquecido minhas coisas da Bahia em algum lugar. Tomara que quem achou pelo menos tenha gostado da farinha e do peixe da Dindinha. Depois de ouvir Os Deus e o Mundo, voltei à editora. Dessa vez me pediram que contasse mais sobre a ilha, de onde vem minha família. Tinha pensado melhor e talvez em um primeiro livro eu devesse falar de mim. Eu quase me levantei da cadeira como um touro preparado para dar uma chifrada. Biografia? Nem pensar. Isso é um mico. Eu sou muito jovem para falar sobre a minha vida. Sou uma exceção. Uma história de exceção só confirma a regra. Fazer mais um livro sobre o ponto de vista de uma exceção não ajuda em nada a questão da exclusão dos negros no Brasil. Meu Deus, como fazer o relato quase autobiográfico sem tornar o texto uma apologia a mim, mesmo e a meus pares um pouco mais bem-sucedidos? Só muito tempo depois surgiram os primeiros esboços deste livro. Afinal, por que não? Nos anos que se seguiram, realizei uma verdadeira viagem no processo da escrita. Todos os meus convidados do espelho, sem exceção, me ajudaram com informações, histórias e me deram real dimensão da minha ignorância e falta de vivência sobre vários assuntos. Me identifiquei, sem me comparar, é claro, com passagens da biografia de Luiz Gama, o advogado também negro e baiano, e perturbei todo mundo dizendo para lerem o romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves, um livro Um Defeito de Cor, é do Rio de Janeiro, foi publicado pela editora Record em 2009. Me emocionei ao escutar as histórias dos meus parentes mais velhos. Eu dei muitas risadas ao relembrar as aventuras com meus companheiros de teatro e os amigos da infância no bairro do Garcia. O Espelho foi um grande marco. Surgiu a partir do Cabaré da Raça, em 1997, espetáculo criado e encenado pelo bando do Teatro Olodum, grupo no qual entrei aos 16 anos, em Salvador. O programa estreou na TV quando já fazia 5 anos que eu estava longe do bando, morando no Rio já. Ou seja, teve início num período em que eu já não estava mais tão próximo dos meus pares, aqueles que compartilhavam comigo uma determinada visão sobre alguns aspectos da questão racial do Brasil. Ter passado a conviver com pessoas que não refletiam sobre racismo no seu dia a dia me fez buscar argumentos para inserir esse tema nas conversas. Eu queria que elas percebessem o que para mim era tão claro. Queria dividir sem medo minha sensação de estar num restaurante e ser o único negro no lugar. Eu queria mostrar as riquezas da cultura afro-brasileira, da qual eu tanto me orgulho e o que tantas vezes é ignorada. As experiências no programa Espelho me diziam que havia acontecido uma mudança de atitude e eu identificava nos negros uma vontade de não ficar na queixa. A palavra identidade, que passou a aparecer cada vez com mais frequência, calou fundo em mim. Ao mesmo tempo, comecei a ter a clareza de que essa não é uma questão de negros. É uma questão de qualquer cidadão brasileiro. Ela diz respeito ao país, é uma questão nacional. Para crescer, o Brasil precisa potencializar seus talentos e o preconceito é um forte empecilho para que isso aconteça. Vamos buscar soluções efetivas para transformar essa situação. Essa viagem que começa aqui só é possível porque redescobri um mundo que é meu, mas que não pertence só a mim. Ele é parte de uma busca para todos nós devemos fazer para compreender quem somos. Por isso, sempre que eu falar de mim nesse livro, estarei também falando de você. Ou ao menos sobre essa busca saudável por identidades. Os momentos que soaram mais autobiográficos estão aqui apenas para servir de fio condutor da viagem que fiz para destrinchar esse tema. Se posso fazer alguma sugestão, aconselho que abra este livro não para encontrar minha biografia, mas para ouvir as vozes dos que estão ao meu lado. Estas páginas foram elaboradas por várias vozes. É uma narrativa capitaneada por mim, mas que conta com a contribuição de uma série de personagens, alguns famosos e muitos anônimos, que se reúnem aqui para construir um caudaloso fluxo de informações, sentimentos e reflexões. São pessoas de diferentes idades, profissões, gêneros e religiões. Uso esta espécie de apresentação para dizer que ainda tenho muito a aprender e que sei que ainda há muitas respostas a buscar fora e dentro de mim. Eu não sou um acadêmico ou um pensador com trabalhos voltados para essa temática e nunca pretendi expor aqui um estudo, mesmo que informal, sobre as questões raciais no Brasil. Eu sei que encontrei em você uma companhia que escolheu entre livros numa livraria ou numa biblioteca, ou o ganhou de presente de um amigo que não teve tempo de procurar outra coisa,
ou quem sabe o que encontrou jogado num canto e começou a folheá-lo por acaso. Quem é você? Provavelmente eu nunca saberei, mas o importante é que o milagre aconteceu e agora estamos juntos, vestindo a mesma pele. Esta pele que viaja conosco e que nos antecede. Eu espero que aqui você dialogue prazerosamente com outras pessoas. Com elas, além de ter aprendido muita coisa, eu organizei ideias, pontos de vista e percepções a respeito de como somos afetados individual e coletivamente por simples gestos, sejam eles positivos ou negativos. A linha de que costura esse livro é a minha formação de identidade, consciência sobre esse tema, mas que no fundo é só um artifício para falar de todos nós. Por enquanto, é isso. Boa viagem. E assim ele começa o livro. Anos depois, um taxista que disse de forma efusiva: Grande Lázaro Gomes. Sim, ele errou meu sobrenome. É a segunda vez que levo você no meu carro. Da última vez você estava caladão e até esqueceu um pacote com cheiro de bacalhau no porta-malas. Eu imediatamente perguntei: E você fez o que com o pacote? Sabe que eu não lembro? Pronto, é isso. Seguimos no próximo vídeo com a leitura do primeiro capítulo.